Eu gosto dos esportes 私は extremos. 皆さんもご存知の通りちょっとエクストリームっていうか危険なスポーツが好きです I came down snowboarding down Mount Eu desci o Fujição, bom, Monte Fuji de snowboard. I love ocean Eu sports. gosto de esportes do oceano 海のスポーツも大好きです e eu nunca me machuco, é uma benção. いつもだとその怪我しないで祝福されてるんですけど And then Friday morning, it Mas was raining. sexta-feira estava chovendo de manhã, So I was então eu putting on estava colocando minha bota de chuva 雨用のブーツを履いてました and e eu I did fiz something algo really bem dumb. perigoso. 危険なことをやってしまいました I leaned over to adjust Eu me my pants agachei on my para boots. ajeitar a minha calça em cima da minha bota. ズボンをブーツの上にかけてました And E isso é muito perigoso, não é? もう本当にね危険だよね危険だよね something happened. Algo aconteceu na minha 何かがそ costa. の背中にゴキッといってしまった Ah, então por isso que eu tô sentado hoje. ですので Tá 今日 tudo は bem ちょ com っと vocês? 座らせてください Tudo bem com vocês? 大丈夫ですか You never know. If I Não like sei, this, se eu gostar bastante disso, ね talvez もしこれ todo が domingo 気に入 vamos ったら毎 fazer 週こう isso. いう形でやるかもしれない it was Friday, and I was like, honey, let's Isso find foi some sexta-feira e eu disse, ai amor, vamos 金 rapidamente 曜日だったんです achar けど uns 朝 bancos でちょっと bons no Amazon. ね早く椅子を探そうということになりました All right, here we go. We're gonna, as we know, we're in the Como vocês sabem, estamos no meio de uma série falando sobre a alegria. 喜びを解き放つっていうテーマです and we believe that everyone, if you're full of Jesus, E nós cremos que todo mundo, se você estiver cheio de Jesus, você deve estar também cheio de alegria. Você anda cheio de alegria? 読んでいますか Sim? all right, I hear a little bit of ね入っていってる人何人かいますけど I hear some feedback. Ah, tá tendo sonzinho no microfone. フィードバックして Aí, ótimo, obrigada. Ah, voltou o sonzinho no microfone. Ah, tá. Ah, You got it. ありがとう Ajeitaram. Um, Sim, devemos estar andando em alegria. 喜びの中で歩むべきです and we've been talking about different E estamos falando sobre diferentes aspectos da alegria, como andar em alegria. 喜びの中を歩むことができるか and today we're going to be E hoje nós vamos estar terminando essa série 最後です e começando outra série. 新しいシリーズを始めます Então hoje vai ser tipo uma ponte. 今日はその架け橋となるメッセー Eu ジ gosto de pontes. 私は橋が好きです I heard there's somewhere in Japan. Eu fiquei sabendo aqui que aqui no Japão tem um lugar onde você pode fazer o bungee jump de uma ponte. Eu quero fazer isso algum dia. 私もそれでいつかやりたい All right, so Joy, what are the Então, quais são alguns aspectos diferentes da alegria? one? I believe one of the biggest secrets for joy. Is what we're gonna Eu talk creio que um dos segredos maiores da alegria é o que nós vamos estar falando sobre isso hoje. about. I'm sure everyone here knows in the book of Galatians. Eu creio que todo mundo aqui sabe, no livro de Gálatas, fala sobre os frutos do Espírito. Has anyone ever heard of the fruits? Alguém já ouviu falar sobre isso? 賜物について聞いたことある人 Very, very first one is O what? primeiro fruto do Espírito é o quê? Love. What's Amor. the- what's the second? Segundo é alegria. 喜びです So the fruit of the Spirit is to have joy. ですので御霊の実は実として喜びというものがあります So it's part of having the Então, Spirit inside of us. parte de ter o Espírito Santo dentro de nós é ter a alegria. É o segundo fruto do Espírito. 喜びの人生を歩むことになります But a lot of Mas people muitas don't know. pessoas não sabem 多くの disso. 人はそれをよく分かってません Have you ever noticed someone that's like Você já percebeu alguém que parece que está sempre feliz? について気づいたことありますか it seems like they're just Parece que em toda hora eles estão cheios de Jesus. に溢れてるっていう人 and it's like of course everyone has problems, but this person is like just always E victorious. claro, todo mundo tem problemas, mas parece que essa pessoa sempre tem a vitória sobre os seus problemas. どの問題に対してもいつもその勝利を得てるっていうふうに見える Alguém conhece alguém assim? 周りにそういう人を知り Você ませんか conhece? 誰かいる Is there a tendency Você não tem a tendência de vez em quando de ter assim, de ciúme daquela pessoa? it's like, well, how comes? Você pensa, eu acho que Deus tem os seus favoritos. エゴひいきしてんじゃないかと思っちゃう I think God loves Eu that acho son que more Deus than ama me. aquele filho ou aquela filha mais do que me ama. 娘の方が私よりも愛してんじゃないかと But we know, Mas of nós course, sabemos, claro, que Deus não tem os seus favoritos. ないということは知っています but God does want us to be Mas Deus quer ter uma conexão íntima conosco. 緊密な関係を持ちたいと思っています but a lot of Mas muitas pessoas não têm essa conexão íntima com Jesus. and it's a very simple reason why. そして E tem um motivo específico por quê. Chapter 4 verse Vamos ler em Oséias
capítulo 4, versículo 6, diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Deus nos deu um manual para conectar com Ele. E esse manual é a Bíblia. Se nós seguimos a Bíblia, podemos ter uma conexão profunda com Deus. Geralmente, quando nós compramos algo novo, vem com um manual, não é verdade? Vocês gostam de ler o manual? Eu odeio ler o manual. Um tempo atrás, eu estava conversando com o Yoshi sobre esses iPhones novos que tem. E ele estava me contando sobre aqueles celulares antigos que era de abrir assim. E tinha um manual bem grosso para você ler. Mas agora não precisa desse tipo de manual com o iPhone. É só tocar e alguma coisa acontece. Mas para conectar com Deus não é tão fácil e simples. Na verdade, não. É fácil. E é incrível. Mas tem um manual. E se você não souber o que diz no manual, você não vai saber como conectar com Deus. Mas a mesma maneira que nós fomos conectados com Deus, nós vamos ter intimidade, vamos ter a alegria dentro de nós. Vocês reconhecem isso aqui no telão? O pastor Nate disse, já terminou? Já estamos terminando. Estou brincando. É assim como nós terminamos o culto todo domingo, não é verdade? A bênção de Deus, Pai, dos Filhos e do Espírito Santo, vá com Deus. Nós falamos sobre isso todo domingo porque sai diretamente da Bíblia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. E essa é outra série que estamos começando hoje. É sobre a comunhão com o Espírito Santo. Isso é tão importante. A Bíblia fala muito sobre o Espírito Santo. Nós precisamos saber sobre o Espírito Santo. Mas, infelizmente, muitos cristãos não conhecem muito sobre o Espírito Santo. Quando você começa uma oração, como é que você geralmente começa? Querido Pai do céu, isso é errado? Claro que não. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Quando nós pedimos por alguma coisa, devemos pedir a Deus, ao Pai, no nome de Jesus. Mas o que tem a ver aqui essa comunhão com o Espírito Santo? Vamos ler o versículo de onde sai essa passagem. 2 Coríntios 13, 14. Eu não sei porquê, mas no japonês é o versículo 13, mas na Bíblia em inglês e em português é capítulo 14. A palavra de Deus é inspirada por Deus, mas talvez varie um pouquinho os versículos nas suas línguas diferentes. Então, temos a comunhão com o Espírito Santo. Esse versículo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Na língua original do grego, pode ser lido assim. Diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão através do Espírito Santo. Para realmente entender isso, precisamos reconhecer algumas coisas sobre Deus. A Bíblia diz que Deus é a Trindade, não é? 3 em 1. Tem Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo.
天のお父様、御子と聖霊様の3つがあります。 Right? So we got 3 people. Então, in temos one. 3 pessoas em um. 3人のが一つだという教えです。 Now we try to Tentamos explicar isso. 説明しようとしますが、 and we use illustrations like Nós usamos ilustrações como o ovo ou a água. 水とかいろんな方法でそれを表そうとしますけど、 but it's in the end to truly completely understand God. Mas afinal das contas, para nós realmente conhecer e entender a Deus, nós precisamos esperar até a eternidade. There's like a little ant walking around and I'm trying to É como se fosse uma formiguinha andando aqui embaixo e eu estou tentando me explicar a formiga. no matter how much I learn to speak ant, he's not Não importa o quanto eu entendo falar a língua das formigas, a formiguinha não vai me entender. いうことを理解することがで But き there ま are せん。 some things that we can definitely know because the Bible teaches Mas us. tem algumas coisas que nós podemos conhecer sobre Deus, porque a Bíblia nos ensina sobre Deus e a Trindade. 知ることができます。 Onde que Deus, o Pai, está? の神は父なる神はどこにいる？ Onde que Ele está? どこにいますか？ If you're new to Paz Church, Se você é novo aqui na Paz Church, bem-vindo. Do meu coração, bem-vindo mesmo. 本当にようこそ。 Quando eu faço uma pergunta, eu gosto que vocês respondem 質 mesmo. 問するとき、本当に声を出して答えてくれるのは私は大好きです。 all right, Então, aonde que Deus, o Pai, está? 神はどこにいるのでしょ Está no céu? Bom, eu pensava que Ele estava em todo lugar. う？それともどこもかしこにもいるの？ I thought that he was Eu pensava que Ele estava em todo lugar, em todos os tempos. あらゆるところにいるのではないでしょうか。 so is he omnipresent? Is he Então, Ele realmente é onipresente, está em todo lugar, em todos os tempos, ou Ele está no céu? いつでも存在するのでしょうか。それとも天にいるのでしょうか。どっちでしょう？ Vamos lá. Sim, yes. All right, it's interesting. isso é interessante. Sim. A Bíblia é bem clara que Deus está presente em todos os lugares, em todos os tempos. 存在します。 But whether it's the Father, the Son, or the Holy Spirit, each one of them have a center or a focus Mas of o their location. Pai, o Filho e o Espírito Santo têm tipo um focus da sua presença. いる場所の焦点、フォーカスがあります。 I have some awesome, amazing smelling Eu cologne. tenho uma colônia, um perfume super cheiroso do Brasil, lá na minha casa. コロンを持っています。 Yeah, I think Eu acho que foi o Pastor Paulinho que me deu. Onde que você estiver, Pastor Paulinho, muito obrigado. からもらったものです。 and if I just get like 10 sprays all over myself with that stuff, Se eu espirrar esse perfume umas 10 vezes sobre o meu corpo, nossa! すごい香りになる。 I put like 2 or 3 on, and my daughter's like, Daddy, I can Se eu espirrar até assim 2 ou 3 vezes no meu corpo, a minha filha fala: Ah, pai, eu tô sentindo gosto na minha boca. 味がするっていうふうに言います。 É forte. wrong. 非常に強烈です。 So if I walk in here and I put 10 sprays on it, Então, se eu entrar aqui e eu tiver espirrado 10 vezes o perfume em mim, todo mundo vai sentir o cheiro do perfume. and cranny of this room will have some of my Cada buraquinho, cada lugar aqui nessa sala vai sentir o cheiro do meu perfume. 傷跡とか溝に至るまで私の匂いが染み込むでしょう。 But the closer you walk to the center, the focus of that smell, Mas o mais próximo que você chegar ao centro, ao foco desse cheiro, o mais tonto que você vai ficar. だんだん目が回ってきます。 so yes, Então, God sim, Deus está em todos os lugares, em todos os tempos. 全ての場所に全ていつでも存在します。 But when Jesus taught us to pray, he said, Our Father, Mas who quando Jesus nos ensinou a orar, ele disse: Nosso Pai que está no céu. 我が父よっていうふうにお祈りしなさいというふうに教えられました。 Yeah, so there is a focus. Então, tem um focus para a sua localização. 父なる神の中心的な場所はその天なのです。 Now the Son, Agora, Jesus, aonde que ele está? イエスはどうですか？ Ele estava na terra, 彼は地上の上を歩みました。 ele morreu e ressuscitou dos mortos. 3日目に蘇られました。 then he Daí ele subiu para o イ céu エス様も天に上げられました。 e agora ele está sentado no lado direito do Pai. 右の座に座っておられま all す。 right, so you have just picture this. You got Então imagine aí, o Pai está sentado no trono 父が王座に座っています。 and then to the
Father's right hand, you got Jesus. E ao lado direito do Pai, nós temos Jesus sentado no seu trono. イエス様がイエス様の王座に座っています。 And then if you ask, well, where's E se você for perguntar, e o trono do Espírito Santo, aonde que está? Someone may say, oh, it's at Jesus' left. Alguém pode dizer, talvez ele está no lado esquerdo do Pai? 左手側にあるのでしょうか。 No, Não, there's não no tem throne um for the trono Holy no Spirit. céu para o Espírito Santo. の天における王座というものはありません。 That's right, because the Bible said, Jesus said, I must go. Porque so that Jesus he may disse, come." eu preciso ir para ele poder vir. 行ってその聖霊様が下るというふうにイエス様は教えられました。 So if you have received Jesus in your Então, life, se go like você já recebeu もしイエス Jesus 様を na 自 sua 分の人生 vida, に受け入れられた faça assim. ならばこうやってください。 this is where the Holy Spirit Bem aqui que o trono do Espírito Santo está, bem aqui. And that's why we can have E é por isso que nós podemos ter a comunhão com o Espírito Santo. When you think of fellowship, Quando você pensa em comunhão, o que você pensa? do you think of very super traditional? Você pensa numa situação super tradicional? な儀式を想像しますか。 É assim que você se aproxima da sua família? 皆様は家族と接しますか。 Excuse me, my Me wife. dá licença, minha querida esposa, eu quero ter uma conversa com a 住 senhora. まいをあなたと一言なんだろう。 You gotta use Você precisa usar o japonês bonito. I have not been good today, so I may not. Eu não fui bom hoje, então não posso falar com a senhora. すごい今日はい悪いことをしたのであなたと語ることができません。 Hold on, let me bring the cross and a candle to make sure that I can come into. Por favor, espere, deixa eu pegar uma cruz e uma vela para poder ver se eu posso entrar na sua presença. この十字架とろうそくを持ってきます。 Isso daí não é そ comunhão. ういうのは交わりと言いません。 Fellowship is that awesome. Comunhão é aquela intimidade incrível 関係ですが com o seu melhor amigo. ね親友です。 So the title of this series is going to be, I'm not entirely sure, something Então, like talvez assim, o título dessa série será O Espírito Santo, meu melhor amigo. 私の親友、そんなタイトルになると思い So ま if す。 we're supposed to have this fellowship with the Holy Spirit, it should be one of the central things. Então, se nós devemos ter essa intimidade, essa comunhão com o Espírito Santo, ele deve ser a maior razão, motivo de nós vivermos. That Jesus said, I must go, so I must send him and call the Holy Spirit. Jesus disse, eu tenho que ir para o céu para enviar o Espírito Santo, para ele poder vir. E no grego é parakletos. Parakletos, which is another word for the name for the Holy Spirit, is one who E a palavra parakletos, que é outra palavra, outro nome do Espírito Santo, significa alguém que vem ao seu lado. Alguém que vem ao seu lado e te ajuda. 来て助けてくださる存在であります。 Ele é o consolador, ele nos consola. 私たちに安らぎを与えてくださいます。 he's the best friend, way better than Ele é o melhor amigo, melhor do que qualquer pessoa pode imaginar. ような最も親しい親友です。 we want to have that real Nós queremos ter esse relacionamento com o Espírito Santo. 関係を持とうとしています。 All right, now, to have this relationship with the Holy Spirit, there are two Então, para ter esse relacionamento com o Espírito Santo, tem dois requerimentos. and what I mean is to have this deep Eu estou falando sobre tendo essa intimidade profunda, comunhão com o Espírito Santo. Tem duas coisas que precisamos fazer. Então, se você está seguindo no outline, 前を見てましたら、 and for those who don't know, here or online, we have our own app. para os que não sabem, aqui ou online, a nossa igreja tem um aplicativo. 私たちの教会ではオンラインのアプリを使っています。 All right, so today, so you can find Você pode achar, é super simples. このねURLを見れば簡単に見つけることができますので、ぜひダウンロードしてください。 you want to have a deep Se você quiser ter uma comunhão super profunda com o Espírito Santo, tem dois passos. The first one is this. O primeiro passo é: eu preciso nascer de novo. 生まれなければいけません。 If you're not born again, you will never have Se eu não for nascido de novo, eu nunca vou poder ter a comunhão íntima com o Espírito Santo. Para nascer de novo é bem simples. のは非常に簡単なことです。 in Acts chapter 3. Em Atos 3:19 diz assim: 人の働きの
Repent, therefore, and turn back, that your sins may be blotted Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. All right, now repent. When we think of repent, often we think of like Paul. Muitas vezes, quando pensamos no arrependimento, pensamos em, chorando. 神様ごめんなさいと涙を流しながら懺悔するというイメージがありますけど。 Isso, sim, muitas vezes faz parte do arrependimento. もちろんありますが But the Greek here for repent is metanoia, which means a change. Mas o grego aqui, para a palavra arrependimento, é metanoia, que significa uma maneira diferente de pensar, trocando a maneira de pensar. For the Old Testament, they use Hebrew. Hebrew is a very picturesque type language. It always E no Antigo Testamento eles usavam o hebreu, a língua hebraica. E no hebreu, essa língua é cheia de imagens. 出すような言葉を使っていま and す。 the image is I was walking in this direction and I repent or I just turned 180. E a imagem é que eu estava andando nessa direção e eu me arrependi, então eu completamente dei uma volta e fui na direção oposta. 方向を変えて歩くっていうそういう意味があります。 All right, now to illustrate this, I'd like to tell you a story about this guy named Gypsy Smith. でこれをEntão, para te dar uma ilustração sobre isso, eu quero falar sobre um homem chamado Gypsy Smith. スっていう方は Você já ouviu falar sobre ele? Ele era um evangelista muito incrível na Inglaterra. It was amazing. He'd have these services and like people would just come forward and just Ele fazia os cultos e muitas pessoas, talvez centenas de pessoas, iam lá para frente chorando, arrependendo dos seus pecados. 200人という人が涙を流しながら悔い改めて前の方に来ました。 and at the end of one of his services, everyone E uma vez, no final de um dos seus cultos, todo mundo já estava voltando para casa, 人々は帰る途中でした。 but there was one person that mas tinha uma pessoa que ainda estava lá e não estava indo embora. E essa pessoa estava chorando. 彼は本当に泣いていました。 and so Gypsy Smith walks up to this man and says, sir, did you receive Jesus? Então, Gypsy Smith foi aquele homem e perguntou: o senhor recebeu Jesus no seu coração hoje? あなたは今日イエス・キリストを救い主として受け入れましたかと尋ねました。 And the young man said I can't. E o rapaz respondeu: isso é impossível para mim, eu não posso fazer isso. 受け入れることはできない。それは不可能だというふうに言いました。 But Gypsy Smith said, no, it's actually very simple. Just repeat this prayer from your heart and really mean it and turn your life to Jesus and you can do this. Mas o Gypsy Smith disse: não, isso é super simples, é só você se arrepender, orar agora e entregar a sua vida a Jesus e decidir viver diferente, de viver para Jesus. と説明しました。 But the man said, no, you don't Mas o understand. homem respondeu: não, você não entende, eu não posso fazer isso. 言いました。まあね、あなたには分からない。私はとにかくそれはすることはできない。不可能だ。 So Gypsy Smith asked me, why? Why is it Então Gypsy Smith disse: por quê? Por que você não pode fazer isso? Me explique. それができないのか説明して。 It's because I work in this big company and I'm a very trusted employee. I got a pretty Ele disse: porque eu trabalho numa companhia super grande e eu sou um empregado muito confiado. so much trust Minha posição é alta na companhia. that they don't even check. E todo mundo lá me confia tanto em mim que eles nem 会社に私は olham como que eu estou tratando as finanças da companhia. 経理処理をしているか何もチェックがありません。 So over the last, I believe it was 20 years, I've been stealing a little bit here and there, just a little bit here and there, and now what I owe them is just Então, で、 durante esses últimos mais ou menos 20 anos, eu estava roubando dinheiro da companhia. E a quantia que eu já roubei é muito grande. Eu levei todo esse dinheiro e eu gastei tudo, apostei tudo e perdi tudo nas corridas de cavalo. if I give my life to Jesus, I have to go back and tell my boss. Mas eu sei que se eu entregar minha vida a Jesus, eu vou ter que voltar lá ao meu patrão e explicar o que eu 今ま fiz. でやったことを告白しなければいけない。 And back in those days, if you couldn't pay Naquela época, se você não podia pagar uma dívida, 法律 você era colocado na prisão, na cadeia. Era isso a sua consequência. 牢獄に入れられてしまいました。 So he said, if I give my life to Jesus, I'm going to be in prison. Então ele disse: se eu entregar minha vida a Jesus, eu vou estar na cadeia, na prisão, o resto da minha vida. Isso é o que vai acontecer comigo, 過ごさなければいけないでしょう。 que é impossível pagar essa dívida. E o Gypsy Smith falou para ele: A few years
years here on earth, but to be free forever in eternity, than to be free for a few years on earth and spend eternity. É melhor você passar alguns anos aqui na Terra, na prisão, preso, do que passar a eternidade no céu. E passar a eternidade no céu livre, do que passar só alguns anos aqui na Terra livre e passar a eternidade na prisão, na cadeia do inferno. Esse rapaz voltou para casa e ele não conseguiu dormir a noite toda. No próximo dia, ele falou, sabe, ele tem razão. Eu preciso ir lá com meu patrão e confessar tudo que eu já fiz na companhia. Então, ele chegou lá no escritório do seu patrão. Ele estava nervoso. Ele sabe que ele vai passar o resto da sua vida na prisão. Ele bate na porta. Ele entra. E o patrão diz assim, ei, o que você está fazendo aí? O patrão dele era um daqueles homens bem honestos, mas tipo rigoroso, rígido. Ele tinha uma cigarra grande saindo da boca. Isso tudo é uma história verídica. Ei, meu tempo é ouro, então senta aí rápido, vamos lá. Sobre o que você quer falar comigo? Esse rapaz falou assim, eu fui ontem à noite numa reunião com esse cara chamado Gypsy Smith. O patrão diz, vamos lá, fala rápido. O que é? Ele respondeu, eu decidi que realmente eu quero entregar minha vida a Jesus. E o patrão respondeu, você veio ao homem errado, porque eu também sou um pecador. Ele disse, não, meu patrão, você não entende. Eu preciso te contar uma coisa. Se eu entregar minha vida a Jesus, isso é uma coisa de verdade mesmo. Eu não é uma mentira, não. Daí ele contou tudo para o patrão, todo o dinheiro que ele roubou da companhia. O patrão olhou para baixo e mordeu na sua cigarra. Ele falou assim, poxa, que pena, hein? Tá vendo essa mesa aqui do meu lado? Eu já falei com as autoridades dessa companhia e nós já tínhamos decidido que você ia ser promovido aqui na companhia. E essa mesa ia ser sua. Mas agora que você me contou tudo isso, isso não vai acontecer. Realmente, não tem como, não tem jeito. Nós vamos te colocar na prisão. E o rapaz não está dizendo nada, não está falando nada. Então o patrão olha para cima e o homem está assim, ele está tão feliz. E o patrão disse, ei, cara, você ouviu o que eu disse? Você vai para a prisão para o resto da sua vida. E o rapaz respondeu, eu entendi, eu ouvi sim, Senhor, mas você não sabe a alegria, o que eu estou sentindo agora. Não tem problema eu ir para a cadeia, mas porque eu nunca senti dessa maneira no meu coração. Então o patrão falou, peraí, rapidinho, deixa eu pensar sobre isso. Se eu te botar na prisão, você nunca vai poder pagar a sua dívida.
And you know, if I give you this job, just your salary. E sabe, se eu te der agora essa posição, você, só pelo o que você vai ganhar mais no seu salário, logo, logo você vai poder pagar essa dívida. Então, tudo bem, você pode continuar com o seu trabalho, pode ser promovido aqui na companhia. Inclusive, esse dia está sendo muito difícil, então aproveite o resto do dia, toma o resto do dia de folga. Isso sim é arrependimento verdadeiro. Não é a graça, não é uma graça fraca, barata. Não é uma graça barata. Isso é um arrependimento verdadeiro. Se você quer ter uma intimidade, uma comunhão profunda com o Espírito Santo, número 1, primeiro passo, precisamos nos arrepender. Nosso tempo está passando rápido, vamos lá. Então, esse é o passo número 1. Você precisa nascer de novo, precisa ter arrependimento verdadeiro. E o segundo passo, número 2, eu preciso receber o batismo no Espírito Santo. O que é esse batismo no Espírito Santo? Tem muitas confusões sobre o que significa ser batizado no Espírito Santo. Algumas pessoas dizem, batismo... Bom, eu não sei, eu recebi o Espírito Santo quando eu entreguei minha vida a Jesus. Então, você está dizendo que eu só recebi um pedaço, um pouquinho do Espírito Santo, e depois eu vou receber mais do Espírito Santo? Como assim? Você já pensou sobre isso? Sim, não? Ou você não sabe como responder essa pergunta? Se você está completamente confuso, levante sua mão. Se você está completamente distraído, levante sua mão. Se você está começando a dormir, cochilar, abaixe sua cabeça, não tem problema, pode ir fazer isso. Não, mas sabe, vamos entender isso. Realmente é super simples. João 14, 17. Diz, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vocês. E está falando sobre o Espírito Santo. Jesus está falando com seus discípulos e ele está falando, agora o Espírito Santo está com você. E no futuro, o Espírito Santo estará em você. Jesus viveu a sua vida aqui na terra, ele morreu na cruz, daí ele ressuscitou dos mortos. E depois, antes dele voltar ao céu, subir ao céu, foi assim que ele disse. Diz assim, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, quando que eles receberam o Espírito Santo? Se você perguntar, a maioria dos cristãos vão responder que eles receberam o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Então, Atos capítulo 2 era 50 dias depois da morte de Jesus. Mas Jesus disse isso antes de Atos capítulo 2. Então, quando que foi? Foi agora, quando Jesus disse receber o Espírito Santo? Ou foi bem depois? Quem quer responder? Isso é uma pergunta boa, eu quero uma resposta. Vamos lá, alguém. A resposta é sim? Ai, eu machuquei agora também de novo a minha costa. Preciso agitar aqui a minha calça.
Obrigada, minha querida esposa, está querendo me ajudar aqui. So the answer is they received the Holy Spirit obviously right when Jesus said. A resposta é que eles receberam o Espírito Santo na hora que o Jesus disse recebei o Espírito Santo. I mean, Jesus said before, Holy Spirit lives with you, then he Jesus disse antes que o Espírito Santo está com você e depois ele vai estar em você. Não foi isso que ele disse? またあなた方のうちにおられるというふうに説明しました all right, some time goes by, receive the Holy Spirit, boom. Então o tempo vai passando e, bum, そこで聖霊を受けた eles At recebem o this Espírito point in Santo. time, the disciples are just like any other Christian who's been born again. Então, em esse tempo, é como os discípulos são igual qualquer outra pessoa que recebe Jesus. O Espírito Santo está neles. Give your life to Jesus, if you've repented, Se você já entregou sua vida a Jesus e você já arrependeu, o Espírito Santo está em você. 聖霊様はあなた方のうちにいます and you didn't just receive E você não somente recebeu 5% do Espírito Santo, 得たっていうことではありません como se pudesse receber só um pedaço do Espírito Santo. Não. もう聖霊様はあなたの方のうちに Você recebeu 住まわれます fullness of the Spirit of Christ living Você recebeu todo do Espírito Santo, 聖霊さ simplesmente porque você nasceu de novo. におられます All right, so wow, some of you guys are looking Alguns de vocês estão me olhando assim, como? Hã? what? ね、みんなね、こう今何の話っていうふうにちょっとキョロキョロしてる方もいますけど Feel the tension. Tô sentindo a tensão aqui nessa sala. まあテンションはちょっと感じ Tá sentindo aí, Yoshi? 感じることはできます Yeah, I think we should just Vamos close it. terminar aí a mensagem de 今日の hoje. メッセージはここまでにして来週 Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. まあね、天のイエス様の恵みと Okay, Não, here we vamos go. lá. Here's, you ready? Nós vamos We're gonna solve resolver this esse problem. problema. 問題を解決します。 Acts chapter 1, verse Atos 4. 1, 働きの 4. While staying with him, 章4節 yeah, and while staying with him, he, Jesus, ordered them to not depart Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, "You heard from me." Diz assim que certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a For John vocês. baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. Daí o after versículo you 5. Pois João batizou em água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. 聖霊によるバプテスマを授けられるからです。 Você já sentiu sede? あ皆さん喉乾いた Sim. ことありますか Yes. Muita sede? Really thirsty. 本当に喉乾いたことありますか And we were missionaries in Nós Brazil, éramos missionários no Brasil antes de vir para o Japão. and when you're out in the jungle, Quando você está lá na selva, não tem eletricidade. so if you buy some meat or Então, something, se você comprar uma carne ou algo assim, você precisa perseverá-lo. so you get salt and you rub it in. Preservá-lo. Então, você coloca o sal na carne. And then you flip E it você over and rub salt on the other side. coloca sal no outro lado da carne. Yeah, and if you do a good job salting the meat, it'll last. It'll E se rot out. você fizer bem trabalho em salgando a carne vai ser preservado por um bom tempo. So 1, 2, 3 weeks later, okay, time for Então, meals. 1, 2, 3 semanas depois, você pega, vamos lá pegar a carne e vamos comer. Você faz uma fogueira bacana, Put that coloca a carne lá na fogueira. Ai, é tão gostoso. Só tem um problema. one problem. Tem tanto sal It's like it just que parece que suga toda a água da sua boca. then when you're E done depois, eating quando it, você termina de comer, você sente que vai morrer de sede. Ah, você fica com tanta sede. Não estou brincando. kidding. I remember looking. Eu olhei uma vez para o rio, I didn't want to drink the whole river. eu olhei ao rio e eu não queria somente beber o rio, eu queria pular, me mergulhar no rio. Swim around with my mouth wide Eu queria nadar no rio com minha boca aberta, bebendo tudo. open. Okay? It's one thing to Então é uma coisa tomar uma água, see the word mas para ver means a palavra batismo aqui significa a imersão. okay. It's one thing to drink all the water you want. É uma coisa tomar toda a água que você quiser, isso é bom. But even so much better
Mas muito melhor é simplesmente se mergulhar na água. Quando você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo. Mas em Atos, capítulo 2, fala sobre uma outra experiência. And the literal translation here from the Greek would be to be the submersion or baptized in submersion. E a tradução literal do grego significa ser imerso, ser completamente afundado no Espírito Santo. Então, quando você primeiro entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo estará em você. Mas o passo 2, segundo passo, é que você precisa receber o batismo do Espírito Santo, ser imerso no Espírito Santo. Esse é o segundo passo em receber essa comunhão profunda com o Espírito Santo. Por que é tão importante ser imerso no Espírito Santo? É para eu poder fluir nos frutos dos dons do Espírito, para me poder profetizar ou curar os enfermos, falar em outras línguas. É por isso que eu devo ter essa imersão no Espírito Santo? Isso sim acontece, mas não é o propósito. O propósito de eu ser imerso no Espírito Santo é para me ter os frutos do Espírito Santo, ter tanta alegria na minha vida. Isso sim é um bom resultado, mas não é o propósito. Qual é o propósito? Nós vamos ler o versículo aqui, mas vocês lembram dos discípulos? Lembra do Pedro? O Pedro, ele era corajoso? Às vezes. Ele saiu do barco para começar a andar na água. Mas depois uma menininha falou: "Ei, você não conhece Jesus?" Ele, É como se ele fosse assim, fingir que eu sou corajoso. Eu tenho medo, sou corajoso. Eu tenho medo, sou corajoso, mas tenho medo. Mas depois de Atos capítulo 2, quando eles foram batizados no Espírito Santo, de repente o Pedro é outra pessoa. Inclusive, todos os discípulos foram radicalmente diferentes, transformados. De repente, eles têm coragem. De repente, eles nem se importam mais. E aí, se eu for morrer para Jesus, eu morro por Jesus. Então, Atos 1, versículo 8. Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aqui está o motivo. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos lá, esse é o meu último slide aqui. Nós estamos quase terminando. Se você esqueceu ou esquecer de tudo que eu falei, não esqueça disso. Essa palavra testemunhas no grego é a palavra martos. Se você fala inglês, essa palavra parece com o quê? É dessa palavra que a palavra Marte veio. O que é um martyr, Marte? Ele é uma testemunha? Sim, é uma testemunha. Mas quando nós pensamos numa testemunha, nós pensamos em alguém que vai aparecer na frente de um juízo.
nos Estados Unidos eles colocam a mão para cima e falam assim, eu juro em contar a verdade, toda a verdade, me ajude, ó Deus. Não sei, coloca uma mão na Bíblia, outra mão para cima, algo assim. Sim, isso faz parte. Mas a definição de martus é muito mais profundo do que isso. Você imagina uma pessoa assim, indo na frente de um juiz e prometendo que ele vai contar a verdade. Mas você vai contar a verdade sabendo que o resultado será a sua morte. Você sabe que se você falar, eu creio em Jesus como meu Salvador, você tem certeza que eles vão cortar sua cabeça. Ninguém pode fazer isso se ele não for primeiramente batizado, imerso no Espírito Santo. Então, nós vamos levar algumas semanas agora falando sobre o Espírito Santo. Vocês talvez sabem que eu geralmente dou a mensagem no primeiro e terceiro domingo do mês. E quando eu peço para outra pessoa, outro pastor pregar, eu geralmente dou completa liberdade para pregarem sobre o que quiserem. Então, não vai ser toda semana, agora em seguida que nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo, mas toda vez que eu for pregar, vamos estar falando sobre o Espírito Santo. Mas é isso que nós realmente precisamos. Cada um de nós precisamos essa comunhão com o Espírito Santo. Amém? Maki pode vir tocar alguma coisa bonita no teclado. Quero que todo mundo fique em pé, por favor. Como nós falamos, que o primeiro passo em ter essa profunda comunhão com o Espírito Santo é nascer de novo. Nós fazemos essa oração todo domingo. Essa é uma oração de arrependimento. É uma oração de entrega a minha vida a Jesus. Então, quero te encorajar a fazer essa oração do seu coração. Nós estamos falando sobre arrependimento. Para alguns de vocês, vocês talvez vão ter que voltar atrás e ajeitar algum erro, consertar um erro. E isso está tudo bem, não tem problema. Isso é boa coisa. Se você consertar aquelas coisas do passado, você vai andar em mais liberdade. Mas nós vamos orar fazer essa oração agora, primeiramente em inglês, depois em japonês. Eu quero te encorajar a orar do seu coração mesmo. Esse é o primeiro passo em ter uma comunhão, intimidade incrível com o Espírito Santo. Vamos orar. Ore comigo em inglês e também com o Yoshi em japonês. Vamos orar em português também. Se você está assistindo online, quero te encorajar, ore conosco. Querido Pai, eu confesso Jesus como Senhor. Eu creio que você ressuscitou Jesus dos mortos. Obrigada por perdoar meus pecados. Obrigada pela sua graça. Eu creio em Ti e eu Te seguirei.